Comissão de Jovens Advogados da OAB. Convidamos o doutor Sérgio Muniz. Doutor Sérgio Muniz é advogado especialista em Direito Eleitoral, formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Direito Processual Civil, ex-juiz, membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Com a palavra, a presidente da mesa. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu só mudei de posição, né, aqui na mesa. Bom, nesse momento eu declaro aberto a nova palestra. A pedido aqui do palestrante, eu convido o doutor Américo para compor a mesa. E o nosso querido palestrante com a palavra. Boa noite. Queria agradecer à presidente, queria agradecer ao Américo Lobato, queria agradecer à Comissão de Jovens Advogados, à Comissão de Direito Eleitoral, pelo convite formulado ao SEUMA, que está patrocinando esse evento, apoiando, como sempre, as atividades da OAB. E eu fiquei muito feliz em saber que o SEUMA estava apoiando, porque eu iniciei a minha carreira advocatícia como o primeiro assessor jurídico do SEUMA. Então, para mim, foi uma grata satisfação. Eu vou pedir permissão para vocês para fazer a palestra daqui, porque eu venho lutando já há algum tempo com problemas de saúde e isso tem me causado uma dificuldade absurda. Então, sentado, eu consigo falar melhor para vocês e também vou conseguir expor melhor o nosso tema, que, para mim, já vai ser uma agonia só, porque eu preparei uma palestra para vocês de 2 horas, e aí fui surpreendido com 45 minutos. Então, vamos tentar ser o mais breve possível para ver se a gente consegue abordar todos os temas. Conquanto o tema escolhido, ele comporta 8 alíneas do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 135. Então, acaba se tornando algo extremamente longo. Eu gostaria de registrar para vocês que, depois que ouvi tantos palestrantes falarem sobre sua experiência em direito eleitoral, eu acho que um dos primeiros brinquedos que eu recebi foi um santinho de candidato para eu brincar de bafo, porque eu passei minha vida inteira trabalhando com isso. E tive a oportunidade de passar por todas as etapas que o direito eleitoral pode permitir a alguém participar de uma eleição. Eu fui de panfleteiro a escrutinador na época do voto em cédula, que para mim deixou uma saudade enorme. Eu sou saudosista com relação à eleição. E eu acho que a época mais bonita da campanha era justamente quando a gente tinha o voto impresso, que hoje já não comporta mais, doutor Robert, realmente diante da evolução que nós tivemos, mas era emocionalmente o mais interessante. A eleição está perdendo o brilho, está perdendo o estilo de festa que tinha antigamente, e ela está se tornando técnica de tal forma que ela está ficando chata. É um amontoado de norma que engessa a eleição de tal forma que serve, dentre outras coisas, para que os advogados possam se debruçar cada vez mais sobre o processo. O ativismo que foi citado aqui dos juízes que compõem, dos ministros que compõem o TSE, principalmente, nos dá uma completa insegurança jurídica. Para vocês terem uma ideia, em 1996, o doutor Américo estava me recordando antes do início da palestra anterior, dentro do processo eleitoral,
nós tivemos uma alteração que foi determinante no processo eleitoral, que foi a alteração da súmula 1 do TSE, 2006, onde nós tínhamos, então, para afastar a inelegibilidade de um candidato, a obrigatoriedade de entrar com ação desconstitutiva. E a partir desse momento, dentro do processo eleitoral, passou-se a exigir que você tivesse uma liminar. Então, você imagina que só aqui no Maranhão, na época, em candidatos a deputado estadual, ficaram fora do certame algo em torno de 22. Porque não se teve a preocupação, porque a legislação não exigia, de buscar a liminar. E eu lembro que eu ganhei, naquele ano, a candidatura do deputado Deusdete Sampaio por 6-0 no TRE. E enquanto o Ministério Público, o representante do Ministério Público, dizia que ele não poderia ser candidato, eu apresentei 43 decisões do TSE, a maioria da relatoria do Marco Aurélio, dizendo que bastava entrar com a ação desconstitutiva. Muito bem, o Ministério Público recorreu. Quando chegou em Brasília, o primeiro processo que foi julgado foi de Roraima, foi o 912. E o segundo foi o meu do Deusdete Sampaio. E lá eu perdi de 6-0 na mudança jurisprudencial. E meu candidato ficou fora. Então, essa modificação, essa dinâmica modificativa da jurisprudência do TSE, nos causa uma dificuldade muito grande e faz com que a gente tenha um acompanhamento constante de tudo que acontece lá. Então, está habituado realmente, o Flávio estava aqui há pouco, com o site do TSE, acompanhar as notícias e a jurisprudência é fundamental. Pois bem, dentro do tema que nós escolhemos, trata-se, no primeiro ponto, das decisões colegiadas que retiram o cidadão da disputa política. Retiram porque, em que pese ele possa pedir o registro, no final ele acaba perdendo o registro, ele não consegue o registro. Então, esse tema surgiu por conta do momento atual que nós estamos vivendo, em função dos políticos que estão sendo alcançados pela Lava Jato. Principalmente o ex-presidente Lula, que agora foi condenado pelo juiz Moro e teve a sentença mantida pela turma do TRF4. Pois bem, muito se discutiu se ele poderia vir a ser candidato em função disso. E ele não pode, porque ele vai esbarrar na linha E. Ele pode pedir o registro, ele fatalmente sofrerá uma impugnação ao registro, mediante a ação de impugnação de registro de candidatura, e ela vai tramitar, e, ao final, ele deve, se não conseguir um efeito suspensivo, ter o registro indeferido, como já antecipou o opaco ministro Fux. Né? Eu digo opaco porque, na formação atual do Supremo Tribunal Federal, é a pior dos últimos 30 anos, seguramente. Tem um grupo de opacos porque não tem brilho, que são useiros e vezeiros de produzir decisões absurdas. O Fux é um deles. Outro é o Barroso, que é aquele que só faz barro. E, inclusive, eu tive a oportunidade de escrever sobre isso no meu blog, sergiomuniz.com.br, que eu recomendo a vocês procurarem esse artigo, que é interessante. Barroso não produz outra coisa que não seja barro. Muito bem. Dos 14 incisos do inciso 1 do artigo 1º da lei complementar, 7 tratam de decisões colegiadas ou transitadas em julgado. Observem que antes a lei complementar 64 estabelecia apenas e tão somente a possibilidade do cidadão ficar de fora da candidatura quando tivesse decisão transitada em julgado. Foi o advento da lei de ficha limpa que trouxe essa inovação da decisão por órgão colegiado. E isso veio porque já vem de muito tempo uma discussão por parte do Ministério Público, da sociedade civil, no sentido de retirar
da disputa eleitoral aquelas pessoas que tivessem algum tipo de dificuldade. Exatamente. E isso veio num crescente, até que culminou com a lei de ficha limpa. Observem que antes tentaram criar a lei do ficha suja. E aí não foi possível, não se admitiu e entrou a lei de ficha limpa. Muito bem. O que diz a lei de ficha limpa na linha D? As alíneas que versam sobre essa matéria são a linha D, a E, a H, a J, a L, a N e a P. A letra D, não, a linha G não é por condenação, é por rejeição de contas, que vai ser a segunda etapa da nossa explanação. Cada uma delas trata de uma vertente que procurou abordar a norma. Então, a linha D diz que os que tenham contra a sua pessoa a representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada, em julgado ou proferida por órgão colegiado, botar o óculos, né, a idade está chamando, por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político para eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para que se realizarem nos 8 anos seguintes. Por partes, como faz o açougueiro, o núcleo do dispositivo estabelece que, 1, ela pode ser por trânsito em julgado ou por decisão colegiada. 2, a representação tem que versar por abuso de poder econômico ou político. Esse abuso ele pode ser praticado por agente político ou cidadão comum. Tem uma linha específica para diretores de empresa pública, que é a linha H, que nós vamos ver um pouco mais à frente. E a pena, ela pega o restante do mandato em que haja condenação e mais 8 anos para frente. Esse é o segundo aspecto de maior destaque na penação trazida pela lei de ficha limpa. É exatamente a possibilidade de que o cidadão ele acaba sendo banido da política, porque ele tem a condenação, ele responde por aquela condenação, e ao final dessa condenação, ele pega mais 8 anos pela frente. Então, você imagina, por exemplo, o caso do Lula. O Lula ele pega 12 anos de apenação, 12 anos e 1 mês, né, Robert? 12 anos e 1 mês, e depois que ele cumprir 12 anos e 1 mês, onde ele ficar fora da possibilidade de concorrer, ele pega mais 8 anos de apenação. São 20 anos. Em 20 anos, o Lula vai estar, se ainda estiver vivo, né? Mas é muito tempo. Por mais que você cometa um crime no Brasil, você tem um limite de apenação para cumprir de 30 anos. Desses 30 anos, com os pesos e contrapesos e as vantagens que a legislação permite, ele cumpre a metade, mais ou menos da metade, né? 1/3 e mais alguma coisa. Na hipótese da nossa legislação hoje, o cidadão ele simplesmente sai do contexto político partidário e não consegue mais desenvolver a atividade. Aí viria a pergunta: é correto? É correto você ter o cidadão impossibilitado de concorrer após uma condenação por órgão colegiado no Brasil? Eu digo que não. Eu sou defensor da Constituição acima de tudo. A Constituição estabelece que ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. Ela apresenta o limite máximo do poder recursal ao qual o cidadão pode atingir. Muito bem. Na legislação eleitoral, você não tem apenas as condenações de natureza penal. Você tem condenações como essa da linha D, que se refere ao abuso de poder pelo agente político. Você tem outras possibilidades, inclusive a doação acima dos limites permitidos, que também está abordada nesse contexto. Mas aonde está o diferencial? Aqui nós temos hoje muitos alunos, muitos acadêmicos, poucos profissionais no exercício efetivo da advocacia. O que nós temos hoje no Brasil é um judiciário podre.
completamente podre. E não é só podre o judiciário, porque os tribunais de contas também o são. E isso causa uma insegurança absurda naqueles que operam o direito. Porque você tira, por exemplo, o recente caso agora da advogada espancada pelo seu marido. A Lei Maria da Penha é cristalina, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão, por 2-1, deu um salvo-conduto para o cidadão que estava foragido há 100 dias. Então, por aí vocês tiram o tamanho do descalabro das decisões que nós temos no Brasil. Se nós estivéssemos falando da Suíça, dos Estados Unidos, até que vá lá. Para a evolução futura, muito boa. A lei em si tem um objetivo muito bom, mas, infelizmente, ela é mal redigida. E não foram preparados os julgadores para fazer face a ela. Então, esse caso específico que eu mostrei para vocês foi assim gritante. E foi tão gritante que foi referência a nível nacional, quiçá mundial. Para vocês terem uma ideia. Eu não vou entrar em muitos pormenores sobre os julgados que ocorrem a nível de segundo grau, que se diz, mas é onde se analisa a prova. Sim, analisa a prova. Sabe-se Deus com quais olhos. Porque depois você ainda tem a possibilidade de discutir a questão jurídica, a questão de direito nos tribunais superiores, e aí reverter. O número em pontos percentuais é pequeno? É, mas o cidadão tem o direito a essa possibilidade. Na legislação atual, ele não tem esse direito. Na condenação por órgão colegiado, ele fica fora. E em alguns casos, como por exemplo no de Lula, sequer é o órgão colegiado pleno. Apenas um órgão fracionado do tribunal tornou Lula inelegível. Igual ao Lula, inúmeros. Palocci perdeu no Supremo agora de 7-4. Todos os outros que estão lá são santos? Não, muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Uma enorme possibilidade de terem praticado tudo aquilo que está sendo colocado, vindo à tona pela Lava Jato. Mas é a possibilidade de provar que está errado é que foi a essência da nossa Constituição cidadã. Tanto que foi a primeira vez que os direitos fundamentais vieram à frente da estrutura governamental do Estado. Privilegiou-se os direitos fundamentais. E esse é um dos direitos fundamentais. Infelizmente, a nossa legislação hoje, ela não nos dá essa garantia. Mas vamos lá. Na linha E, diferente da D, que previa os agentes públicos processados por abuso de poder político e econômico, nós temos a esfera penal, que é aonde se enquadrou o Lula. São inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, como eu coloquei antes para vocês. Pelos crimes contra a economia popular, pegaram o Código Penal todo e botaram aqui. Já existia, na verdade, na Lei Complementar 64, boa parte. Mas como houve o acréscimo da condenação por órgão colegiado, é o que coloca mais, torna mais agressivo o dispositivo, vamos colocar assim. Crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Contra o meio ambiente e a saúde pública, eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, mais ainda, de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, que foi aonde o Lula se enquadrou, do tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos, de redução à condição análoga à de escravo, que eu acho, sob um certo aspecto, um pouco demais, considerando que foi uma alteração na legislação trabalhista que fez com que enquadrasse tanta gente
em redução à condição análoga de escravo, como nós temos hoje, contra a vida e a dignidade sexual e os crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Em todos esses, diferente do primeiro, que corre na justiça eleitoral, esse corre na justiça comum. A inelegibilidade é decorrente do trânsito em julgado e condenação por órgão colegiado. A representação deverá versar sobre um desses 10 incisos e a pena ela se estende 8 anos após a apenação original do crime. Na linha H, diferente da D, que nós colocamos primeiro, nós temos aqueles detentores de cargo na administração pública, direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso de poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para eleição na qual concorrerem ou tenham sido diplomados, bem como para aquelas realizadas nos 8 anos seguintes. Pois bem, observem que o núcleo é o mesmo. Condenação por abuso de poder econômico ou político. O que difere é o agente. Enquanto na primeira hipótese da linha D é o agente político ou o cidadão comum, aqui é aquele que ocupa o cargo de direção e administração na administração pública direta, indireta ou fundacional. Como todos os outros, os 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento do prazo inicial da condenação. A linha J diz que são os condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que impliquem na cassação do registro ou do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Aqui nós temos incluído o 41A, o famoso 41A, que é dar, prometer, entregar, benesse de qualquer natureza em troca de voto. Está o artigo 30A, que é a arrecadação, o caixa 2 de campanha. Está o artigo 73, que são as condutas vedadas aos agentes políticos. Em todas essas hipóteses, se houver a condenação transitada em julgado por órgão, transitada em julgado ou por órgão colegiado, que nesse caso específico será o TRE ou o TSE, ele fica fora da mesma forma. A linha L, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, é aquele mesmo trechinho que esse é padrão de todos. Por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Aqui poderia ser suscitada até uma discussão com relação à possibilidade dos prefeitos se enquadrarem nessa linha, porque surgiu há um tempo atrás, e aqui nós temos um grande juiz maranhense que foi quem puxou essa discussão primeira, foi o doutor Madeira na Justiça Federal. Ele surgiu com a tese de que o agente político, no caso o prefeito, ele não cometeria o crime de improbidade porque ele tem legislação específica que regula a sua atividade, que é o Decreto-Lei 201 de 67. Essa tese dele, num primeiro momento rechaçada, ela veio a ser acolhida recentemente. E reconheceu-se que, por ter disciplina própria, o prefeito não comete improbidade. Então, demanda um estudo aprofundado com relação à aplicabilidade desse dispositivo. Entretanto, por hora, permanece o entendimento de outrora e a condenação também após o cumprimento da pena. Como? É o caso Zé Vieira, exatamente. Zé Vieira, só fazendo essa pausa para esclarecer, Zé Vieira, se alguém pudesse conseguir uma água para mim, eu agradeceria muito. Alguém da organização. Tem uma aqui. Obrigado. Zé Vieira, ele teve 6 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas.
e teve, para cada uma delas, uma liminar que suspendia a sua inelegibilidade. Acho que em 2 blocos, né? 2 blocos de 3, 2 blocos de 3. Mas ele tinha uma 7ª situação, que era uma improbidade administrativa por uma publicação num jornal que foi considerada irregular. Ele fez uma propaganda da administração dele que foi considerada propaganda pessoal paga com dinheiro público. E aí nós temos uma figura sobre a qual eu tive a oportunidade de escrever também recentemente, que é o Dr. Pedro Leonel Pinto de Carvalho, o PLPC, que foi professor da Universidade Federal do Maranhão, é um dos maiores processualistas do Brasil, maranhense, e que se dedica a promover ações, normalmente de natureza popular, ou representações, quando ele julga apropriada, sobre determinados pontos que ele considera irregulares. Então, por exemplo, foi Pedro Leonel que foi a primeira voz a gritar contra a venda da refinaria de Passadina. Foi Pedro Leonel que se colocou contra essa situação do Zé Vieira. Foi Pedro Leonel que se colocou contra uma universidade que estava fazendo propaganda comunista. Enfim, são pontos que ele pinça no cenário nacional e estadual e ele se coloca contra. 46 mil. Exatamente. E aí é uma figura que vale a pena vocês lerem esse artigo, porque é muito interessante. Fala um pouco da vida dele. Pois bem, nessa hipótese da improbidade administrativa, e vejam, num caso relativamente simples, de uma publicação que foi considerada irregular, o cidadão se tornou inelegível. Aí vocês perguntariam, mas como se ele é o atual prefeito de Bacabal? Aí a gente volta um pouquinho para aquele ponto que eu falei anteriormente, que o nosso judiciário é podre. Aí vocês chegam à conclusão de como pode uma situação dessa. Nós já estamos para o 2º ano de administração, o Zé Vieira está no exercício do cargo. E ele já foi e voltou, acho que umas 6 vezes. Já tiraram ele do cargo, ele já voltou para o cargo outra vez. Isso já gerou representação no CNJ. Isso é uma celeuma, um imbróglio jurídico danado, e a coisa não se define. Aí eu pergunto, nós temos segurança jurídica para retirar um cidadão da disputa eleitoral após uma condenação em 2º grau? Não tem. A linha N trata dos condenados em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar a caracterização de inelegibilidade. Nós temos aqui no Maranhão um caso histórico, que foi no município de Governador Nunes Freire. Assim que o município foi criado, o prefeito Brênio Almeida foi eleito primeiro prefeito do município. E ele foi reeleito. Ele era casado nessa época. Do primeiro para o 2º mandato, eles resolveram se separar. E desta separação, eles pleitearam a eleição dela para prefeito depois dele. E aí, primeiro ele foi barrado. Na primeira vez ele não passou. Na segunda vez foi que foi reconhecida. A primeira vez foi reconhecida a fraude. Mas até então não tinha a penalidade que tem hoje. Um outro caso também emblemático dessa mesma natureza foi de Vitorino Freire. E teve um terceiro também que está me fugindo. Está me fugindo a mulher do Penaldo. Exatamente. Então, observem que existe uma infinidade de tentativas de perpetuação de uma mesma unidade familiar no poder que a legislação veda e que foi preciso a criação de um dispositivo para frear um pouco mais o ímpeto de vencer eleições de alguns políticos brasileiros e do nosso Estado.
E, por último, a linha P, que versa sobre a pessoa física ou dirigente de pessoa jurídica responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado e proferida por órgão colegiado. Aqui o que nós temos é uma preocupação com as doações irregulares de campanha, que já vem durante um bom tempo, que culminou agora com a proibição das doações por empresa e que a cada dia que passa a legislação tenta recrudescer mais ainda o combate. Pois bem, todos esses 7 incisos, eles foram colocados para que se tivesse a exata dimensão de que não se torne inelegível somente aquele que tem condenação penal por órgão colegiado. Era necessário que vocês entendessem que existem muitas outras vertentes dentro da legislação e que às vezes ficam colocadas de lado. Por quê? Porque a grande maioria dos casos versa exatamente sobre as apenações de natureza penal. Pois bem, o segundo elemento que mais tira candidatos do pleito é a famosa linha G. A linha G é o bicho-papão da eleição. É a rejeição das contas pelos prefeitos municipais. Muito bem. Dispõe a linha G que são inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Desde o advento da lei de ficha limpa, que o Poder Judiciário se debruçou sobre a análise da constitucionalidade dessa matéria. E por 7 votos a 4, e eu estava lá no plenário do Supremo nesse dia, o Supremo disse que a lei era constitucional. Pois bem, na hora que foram abordar esse ponto, o ministro Marco Aurélio fez uma colocação mais ou menos assim: olha, não vale nem a pena a gente entrar nessa discussão, porque a gente já tem jurisprudência pacificada aqui no Supremo com relação a essa matéria. Infelizmente, pegaram isso aí, ocultaram e passaram a descer o sarrafo em todo mundo sob o argumento de que aqui tinha sido declarada a constitucionalidade desse dispositivo. Aonde está o X da questão? A Lei Complementar 64 não trazia para dentro da norma o inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal. Se vocês pegarem a Constituição, no artigo 71, ela diz que o presidente da República será julgado pelo Supremo Tribunal Federal com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal... E aí, o inciso 2º diz: demais gestores serão julgados pelo tribunal. Ponto. Quando a lei de ficha limpa trouxe o inciso 2º para o comando da linha G, ele veio dizer que o prefeito que age na condição de gestor, ele também pode ser julgado pelo Tribunal de Contas. Isso era uma ambição antiga dos tribunais de contas. Eles queriam ter o poder de julgar, porque o poder de julgar faz a diferença. E aí eles tinham os gestores na mão. Então, observem só, chegaram inclusive a conseguir uma alteração, uma emenda constitucional, uma emenda na Constituição do Estado do Maranhão, dizendo que Tribunal de Contas podia julgar prefeito. Quando a desembargadora Nelma Sarney presidiu o TRE do Maranhão, eu advoguei um caso em que
a relatoria era do juiz federal e ela pediu vista. Era Madeira que era o juiz. Não, Veloso. E ela pediu vista. E quando ela pediu vista, eu fui até ela e disse, desembargadora, o juiz está errado. Quem tem a competência para julgar é Câmara. Eu fiquei em dúvida também, mas eu tenho pouco material a respeito. Aí eu falei, eu tenho muito material a respeito. E nisso vai chegando o doutor Marco Lobo. E Marco Lobo vira para ela e diz, o Sérgio está certo. Eu tenho muito material sobre isso. Chega Antino Noleto Júnior, que é um advogado aqui do Maranhão, dos que mais conhece Tribunal de Contas, e reafirmou que nós todos estávamos certos. A partir dessa afirmação de nós três, ela firmou o convencimento dela, foi buscar material e se convenceu e lançou o voto que foi vitorioso. Foi a primeira vez que o TRE do Maranhão disse que quem julgava prefeito era a Câmara. O processo subiu, chegou no TSE, foi confirmado, mas outros processos chegaram também e acabaram indo parar no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, na eleição passada de deputado, quando eu ainda tive assento no tribunal, eu tive a oportunidade de ter comigo um caso de Pedreiras, Raimundo Louro. E Raimundo Louro tinha tido os votos para se eleger, mas havia ficado fora por conta da impugnação. E eu defendi que o Raimundo Louro é que era o deputado, que ele é que tinha o direito. Essa aí foi de 2010. 2010, eu ainda estava lá. A de Deuclides é a próxima. E aí o processo subiu em recurso. Eu lembro que no estado do Maranhão saiu a foto de Tata Milhomem como deputado eleito. E aí ele amanheceu fora do mandato. Foi ao TSE e o TSE confirmou minha decisão. E Raimundo Louro terminou de tirar o mandato de 2014. Isso é interessante, porque eram duas contas, né? Duas contas. Em 2008 ele tinha conseguido uma liminar anulando uma, aí de 2008 para 2010 surgiu outra conta. Aí de 2008, quando o processo subiu para Brasília, ele teve a sorte, mesmo ele ter perdido a eleição, o processo foi julgado. Aí formou coisa julgada. O advogado era o doutor Zé Antônio em 2010. Aí transformou em coisa julgada. Aí veio uma nova conta, que ele também conseguiu uma liminar, só que ele conseguiu uma liminar para anular, mais que a Câmara tinha julgado. E o senhor, na hora, entrou nos 2 pontos, na hora do julgamento. Por isso que eu lembro desse caso. Aí foi deferido, só que os votos deles ficaram naquela velha teoria dos votos engavetados. E na eleição passada, o caso emblemático foi o de Deuclides Macedo, que teve o voto dele foi colocado à parte, ele subiu em recurso, foi ao Supremo, e o Supremo confirmou que quem julgava era a Câmara. Na contabilização dos votos de Deuclides Macedo, mudou o quociente eleitoral, e aí o Alberto Filho deixou de ser deputado de mandato e passou a ser o titular do mandato, o Deuclides. Não, Julião Amin. E o Julião veio ser secretário e Deuclides assumiu como deputado federal. Essas vertentes todas são resultantes de um ponto. É que quando você apresenta a conta para o Tribunal de Contas, ele é autuado e é escolhido um relator. Agora ele já tem até o bloco de quem é o relator por município. Ele pega aquelas contas e manda para o corpo técnico. O corpo técnico transforma aquilo ali num relatório de informação técnica, um RIT. Nesse RIT, ele diz quais são os pontos que estão irregulares naquelas contas que foram apresentadas. Isso vai para o relator transforma esse RIT numa diligência e você é citado para prestar esclarecimento. No momento que você presta os esclarecimentos, isso volta para o corpo técnico que emite um segundo relatório. Esse segundo relatório é encaminhado para o relator, que encaminha para o Ministério Público, e até que o Ministério Público manifeste o seu parecer, você ainda pode colocar documentos novos e forçar uma nova apreciação dentro do Tribunal de Contas.
No momento que o Ministério Público emite o parecer, volta para o relator, ele pede pauta, vai a plenário. E no Tribunal de Contas, pasmem vocês, as decisões não precisam ser fundamentadas. As decisões do Tribunal de Contas, elas são dadas como se aprecia projeto de lei na Assembleia. Aqueles que concordam permaneçam como estão. E como estão, eles ficam, e assim vai. É por essa razão que algo em torno de 95% das contas que são julgadas nos tribunais de contas, e aí eu vou falar pelo do Maranhão, são rejeitadas. Aí o cidadão procura determinados escritórios pinçados a dedo, e esses escritórios entram com recursos de reconsideração. Primeiro o embargo de declaração, que segue a mesma tramitação, depois um recurso de reconsideração. Aí vem a mágica. Nesse momento, as contas são aprovadas. Quando elas não são aprovadas, elas são aprovadas com ressalva. Aí eu pergunto, podia dar força de julgamento numa situação dessa? Não pode, meu povo. Não tem como. Mas se tivesse, eles teriam o poder de tirar meio mundo de candidato das eleições. No momento que o Tribunal de Contas encerra a atividade dele, ele tem que encaminhar para a Câmara. Na Câmara, abre-se um novo processo administrativo de análise das contas. Por quê? Porque o parecer do Tribunal de Contas, constitucionalmente, ele é opinativo, ele não é decisório. Essa opinião que ele dá, ela prevalece se, somente se, não se obtiver um quórum de 2/3 para derrubar esse parecer. Se conseguir derrubar, acabou. Se não conseguir, ele vai prevalecer. Mas você tem lá a possibilidade de discutir esse julgamento que aconteceu na Câmara, no Tribunal de Contas. E lá vai para uma comissão, essa comissão tem um relator, tem um membro, tem um presidente, discute entre eles, extrai a ata desse elemento deliberativo dentro da comissão na Câmara, depois vai para o plenário. No plenário é garantida a possibilidade da defesa oral para o advogado do prefeito, e aí as contas são efetivamente julgadas. Dessa decisão sai um decreto legislativo e ele precisa ser publicado, senão ele não entra no mundo jurídico e não gera os elementos que precisa gerar. Pois bem, é dessa decisão da Câmara é que a gente considera como a decisão final. Se ela rejeitar as contas do prefeito, ele está inelegível. Mas ele pode pedir o registro. Ele pede o registro de candidatura. Fux, para Fux, o cidadão não pode, não deveria nem poder pedir o registro, porque ele é irregistrável. Tinha que vir do opaco. Mas, enfim, rapidinho, Américo, a situação, depois que ele apresenta o pedido de registro, ele vai ser impugnado, ele vai se defender na impugnação, e ele, antigamente a gente podia substituir a candidatura até a véspera da eleição. Agora tem que substituir 20 dias antes da eleição. Mas ele estica a sua candidatura e ele tem a possibilidade de conseguir uma decisão favorável subsequente ao registro. E aí conseguir validar o seu pedido de registro de candidatura. Com muita rapidez eu tentei abordar todos esses 8 incisos que são de larga discussão. Eu espero ter me feito entender por todos, em que tenha sido muito complicado fazer esse exercício de síntese. Mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer a participação e a oitiva de vocês, mentes ávidas de saber. Muito obrigado.
vai poder, se tiver vício na decisão da anterior. Por exemplo, tempos atrás, eu julguei um processo, em 2009, o processo de Urbano Santos, em que foi o primeiro processo que eu julguei quando eu tomei assento no TRE. E o diferencial dele é porque o relator o processo tinha sido julgado contra o candidato, o processo tinha ido ao TSE, e o TSE mandou o processo voltar para que o Tribunal do Maranhão dissesse se as contas eram sanáveis ou insanáveis. E aí o relator do processo, ele disse que as contas eram insanáveis. E aí eu pedi vista e resolvi fazer uma coisa que o TSE só veio a fazer 3 anos depois, que foi uma análise pontual sobre cada um dos elementos que geraram a rejeição das contas. E, no final, eu concluí que as irregularidades eram sanáveis. O meu voto foi vencedor e ele veio cair, acho que 2 anos e meio ou 3 anos depois no TSE, porque o TSE deu uma interpretação diferenciada da que nós demos aqui. Pois muito bem. Nesse caso específico de Urbano Santos, tinha havido uma decisão da Câmara e na legislatura seguinte veio e foi revista. Cachoeira Grande, eu tive a oportunidade de, como advogado, trabalhar num processo em que não tinha sido garantido contraditório e ampla defesa por ex-prefeito Tonhão, e um vereador pleiteou, a legislatura nova acolheu o pleito, anulou-se o processo, foi reaberto, ele apresentou a defesa, apresentou as provas e as contas foram aprovadas. Existe uma súmula 373, né? A administração pública ela pode anular seus atos. Doutor Sérgio, Doutor Sérgio, quando foi juiz eleitoral lá, né? Que depois até mudou a nomenclatura para desembargador federal eleitoral, ele julgou o caso de Santo Antônio dos Lopes, que foi um caso de Santo Antônio dos Lopes, que foi verificado que não houve a publicação do ato. E o candidato que sofreu a impugnação alegou que, tá ok, isso aqui foi aprovada, mas a outra Câmara, em outro ano legislativo, em outra sessão legislativa, pediu a anulação, foi anulado e ficou. Aí o doutor Sérgio manteve ele impugnado, porque o ato administrativo não teve validade. Entendeu? Por isso, o que pode ocorrer? É quando há vício na forma do ato administrativo. Eu também queria só agradecer aqui o convite, né, de nosso amigo José Luiz Gama, nosso amigo Caio, né, e lembrar que, doutor Sérgio, né, doutor Sérgio, eu estava relembrando aqui um pouco da história, você passou por todas as fases da linha G, né? De 90 a 2018, porque começou em 90, súmula 1, você passou por lá, 2006, quando foi necessário eliminar, 2008, que houve uma mudança de entendimento, de verificar quais os vícios, 2010, que ficou decidido aonde seria o marco temporal para conseguir eliminar, 2014... Entendeu? Porque o Maranhão foi o primeiro tribunal do Brasil que negou vigência para a lei de ficha limpa. Em 2010, o TSE dizia que a lei de ficha limpa valeria para aquela eleição e nós tínhamos algo em torno de 10 processos que versavam sobre a matéria. No intervalo de uma sessão, eu manifestei para os outros juízes que eu iria ser apedrejado pela opinião pública, porque eu ia negar a vigência para a lei de ficha limpa no caso do Jackson Lago. Eu ia dar o registro para o Jackson. E aí, dessa nossa conversa, eles pediram para eu explicar por que eu expliquei. E aí eles disseram, o juiz federal, doutor Mário Linhares, disse, eu concordo. A doutora Márcia concordou, o Zé Carlos concordou, e acho que o Raimundo Barros também, que era a composição, concordou também. Só quem não concordou foi o desembargador Zé Joaquim. E aí ele foi voto vencido.
Naquele dia, o meu processo não maturou 3 processos do Magno Linhares. Foi o processo de Zé Vieira, o de Kleber Verde e o de Zequinha Sarney, o Sarney Filho. O de Sarney Filho seria o terceiro a ser votado. Marco Lobo era o advogado dele e pediu inversão de pauta. O primeiro processo que foi julgado no Brasil em que se negou vigência à lei de ficha limpa foi o processo do Sarney Filho. Resultado, o Jornal da Globo abriu com William Bonner dizendo: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão mutila a lei de ficha limpa. Desceram a ripa na gente. À noite, Arnaldo Jabor nos chamou de talibãs, que nós estávamos aqui a serviço de Zé Sarney, e nós éramos cumpridores de ordem de Zé Sarney. Muito bem. O Ministério Público recorreu, o processo subiu, bateu no TSE, o TSE disse que tinha validade, o processo subiu no Supremo. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse: o Tribunal do Maranhão está certo. A lei não pode valer para 2010. Não saiu uma linha a nosso favor. Nenhuma. Só terminar com essa aula. 2016, a linha G já foi um pouco mutilada. E quando o doutor Sérgio explicou toda a movimentação dentro do Tribunal de Contas, doutor Sérgio, esqueceu daquela velha ação desconstitutiva, né? Porque o Tribunal de Contas não respeita o princípio básico da Constituição, que é a garantia da ampla defesa e contraditório. Nas eleições passadas, de uma candidata, eu anulei 14 acórdãos. 14. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, porque o que diz a lei é garantia do processo da ampla defesa. O Tribunal de Contas não cita, não intima pessoalmente nenhum candidato. É apenas por AR, ou então por diário. E não existe advogado constituído nos autos. Então, a justiça é coisa. Então, existe essa briga. E quando o doutor Sérgio assim, faz teste críticas ao Tribunal de Contas, eu também comungo da mesma ideia, porque é difícil advogar lá e não é respeitado os princípios básicos do advogado, a prerrogativa e a ampla defesa do seu cliente. Quando eu falei isso na tribuna, doutor Sérgio, um juiz até me criticou depois. Aí eu disse: doutor, então vai lá advogar, para o senhor saber como é a realidade. Porque na hora quando o advogado tem que se impor para o Poder Judiciário. Porque se nós não se impormos, nós temos uma profissão que está à beira de uma criminalização, à beira da falência. Porque é um Poder Judiciário podre, cheio de opacos e de ativistas judicial que rasgam a Constituição e querem julgar de acordo com os seus livros. Agora, de quando pegar um julgamento de Barroso, tu não esquece a Constituição, vai ler seu livro. Apesar que ele disse que é para esquecer tudo, mas ele segue simplesmente. Então, ele tem que deixar de ser advogado de ONG, de coisa, e vai ser ministro. O primeiro livro que ele tem que ler é a Constituição Federal. Com essas palavras, termino e agradeço aos colegas mais uma vez. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e tchau. Américo, advogado do povo. Agradecemos a palestra e a presença das autoridades à mesa. Eu quero agradecer a ilustre presença do doutor Américo, a brilhante palestra do doutor Sérgio, e eu declaro por encerrada essa palestra. Agora eu prossigo na entrega do certificado.